Boas-vindas, Ed, para mais um episódio. E aí, tá animado, tá confiante para a final de amanhã? Fala, João, beleza? E aí, galera, tudo bem? Confiante. Hoje eu já fui sair do trabalho, fui cortar o cabelo, lá só tem flamenguista, já começaram a me zoar. E eu falei, ele falou assim: ei, tá com esperança? Eu falei: não tenho esperança, não. Tenho certeza que a gente vai virar esse jogo aí e que vamos ser campeões. É isso aí. Vamos tentar reviver 2023, né? Que foi épico. É Aquele isso. 4-1, aquela virada depois de ter tomado de 2-0, com início com aquele golaço do Marcelo. E vamos tentar reviver isso aí. Pena que nosso lateral Fuentes Já está de não. fora, né? E Ed, acho que para começar aqui, hoje a nossa ideia é fazer um vídeo bem rapidinho, a gente focar nesse jogo. Eu e Ed, a gente esteve no Maracanã, no primeiro jogo da final, que o jogo foi na quarta-feira, e o Flamengo venceu o Fluminense por 2-1. O primeiro gol de Wesley, bem no comecinho do jogo. Segundo gol foi do Juninho, foi um gol... Enfim, daqui a pouco a gente fala mais sobre os gols. E no finalzinho, o Fluminense com o Keno fez o gol. Né? Vamos começar então falando do primeiro gol, Ed. O primeiro gol foi bem no comecinho do jogo. Foi o Flamengo, o Wesley, que foi convocado para a seleção brasileira. Está jogando um futebol maravilhoso. O garoto está com uma confiança extraordinária. E foi logo depois de uma jogada que o Fábio caiu no chão, deu uma sentida, ficou ali meio esquisito, deixou o jogo um pouco morno, e aí o Wesley arriscou de fora da área, e muitos apontam que foi uma falha do Fábio, outros falam que foi o brilhante chute do Wesley, mas de fato que o Wesley tomou-lhe coragem e fez esse gol. Como é que você enxerga esse gol do Wesley hoje, Ed? Vendo com mais calma, lá no estádio, né, a gente estava bem próximo ali, né, no momento do gol. Eu achei que tinha sido uma falha mesmo do Fábio. Continuo achando que foi uma falha, mas não uma falha daquelas grotescas, né? Acho que a bola desceu um pouco e ficou um pouquinho antes da mão dele, uma falha que ele não costuma cometer, né? E assim, uma bola que veio do lateral do nosso time, né, do Fluminense, perdeu uma bola lateral e deu aquela oportunidade para o Wesley ali chutar cruzado ali. Infelizmente, o Fábio teve essa pequena falha e tomamos aquele primeiro gol ali, o que deixou a partida um pouco mais quente, vamos dizer assim, né? É isso. E aí, logo depois desse gol, a torcida do Fluminense não parou de cantar. A gente que é tricolor, mas até já escutei até flamenguista dizendo isso, que a torcida do Fluminense é uma das que mais canta no Maracanã. E ficou muito claro isso. Né? O Flamengo fez o gol, deu aquela cantadinha de uhul, é gol, mas logo o Fluminense, a torcida, já voltou a apoiar, voltou a gritar. E aí o Fluminense ele teve uma resposta em campo, ele se tornou um pouco mais ofensivo, ele ficou com a posse de bola, mas ao mesmo tempo o Fluminense não conseguiu reverter essa posse de bola, reverter essa postura mais ofensiva e gol. Eu observei muito, Ed, foi que o Fluminense tinha medo. O Fluminense estava com medo na partida. O Fluminense não estava chutando de fora da área, mas também não estava conseguindo entrar dentro da grande área para fazer ali uma jogada, enfim, ter uma jogada ali de cabeceio, ganhar um escanteio. O Fluminense estava numa posição ofensiva, ele estava com todos os seus jogadores no campo do Flamengo. Acho que só o Thiago Silva e o Fábio que estavam. O Thiago Silva estava mais ali no meio e o Fábio, obviamente, estava bem mais recuado. Mas eu achei que o Fluminense ficou numa posição ofensiva, ficava trocando bola, mas sentiu os dois laterais com medo de avançar. Né? Você teve essa visão também, Ed? Você acha que pode ter sido uma má sorte? O Fluminense estava ofensivo, mas acabou realmente não conseguindo por outros fatores. Na verdade, eu não vi nem como uma sorte, não. Eu vi, assim, a falta daquele passe final, de botar a bola para dentro, para tocar para alguém finalizar. O Cano não teve oportunidade praticamente nenhuma, né? A oportunidade que a gente teve com o Arias, ele bateu, a bola pegou na trave e
foi para fora, infelizmente. Mas eu acho que ainda falta para a gente esse meio-campo que dá esse passe, sabe? Que deixa o jogador, o centroavante, quem está ali, na cara do gol. E assim, o Ares, dessa partida, ele não conseguiu fazer isso. Ele tem feito com bastante clareza esses jogos assim que a gente tem visto. Ele tem sido esse meio assim, não é um maestro como o Paulo Henrique Ganso, mas ele tem deixado os jogadores um pouco mais na cara do gol ali. E eu acho que faltou isso mesmo. O Fluminense cruzou muita bola na área, a bola passava de um lado para o outro, chegava na frente da área, perdia a bola e não finalizava. O Martinelli teve algumas 3 chances de finalizar de fora da área. Eu acho que falta para ele isso. Ele é um excelente jogador, tá? Eu acho que a hora que ele ganhar confiança e começar a bater de fora da área, vai melhorar muito o nível dele, assim. Eu acho que ele vai conseguir fazer uns gols batendo de média distância, porque ele chuta bem. Ele não é um jogador que não chute bem, né? É, o Canóbio se desdobrou muito, corria, marcava, voltava, ele estava na Perfeito. esquerda e estava na direita. Eu acho que faltou mesmo esse passe final para a gente botar a bola para dentro. Realmente, eu acho que esse é o problema hoje do Fluminense, eu acho que é esse. Eu também percebi o Canóbio, um jogador que me fez um pouco lembrar, não de posição, mas o Fred, principalmente ali em 2012, por ali, o Fred ele fazia muito essa ação de ser um cara totalmente ofensivo. Então, qualquer jogada lá para frente, o Fred estava, e independente dele estar como centroavante ou não, ele estava participando da jogada. Então, ele não necessariamente estava lá dentro da área, ele estava trocando passe. E o Fred também voltava muito para tentar recuperar a bola. Eu vendo o jogo, eu lembrei um pouco desse estilo de jogo, porque o Canóbio ele estava com muita raça, né? Ele estava ali, ele estava lá na frente esperando, ao mesmo tempo que ele via que a gente sofria ali um contra-ataque, ou via que o Fluminense não estava criando, ele recuava, ele pegava, ele partia para cima da bola. Então eu achei que o Canóbio ele fez uma boa partida, mas eu acho que esse seu ponto é o principal. A falta que o Paulo Henrique Ganso faz para o Fluminense. Infelizmente. E eu acho que ele volta aí só lá para. Deve voltar Vai depois demorar da um pouco. quinta, sexta rodada do Brasileiro, talvez. Eu acredito que ele já esteja, que ele vai ficar 7 dias agora depois o procedimento cirúrgico que ele fez, que foi bem sucedido, né? Ele vai 7 dias, vai voltar aos treinamentos, então ele só volta mesmo para o Brasileiro, né? Isso. Até ganhar ritmo E de jogo, tudo isso, eu acho que a gente ainda precisa. E não sei, assim, eu percebi também que o Mano demorou um pouquinho para mexer, e eu acho que ele demorou. mexeu mal. Eu acho que ele mexeu mal. A gente está esperando a estreia do La Vega, né? E Uhum. não veio dessa vez. E eu acho que poderia ter arriscado, né? Ter botado o time para frente e ter tentado de outra forma, né? O, o gol antes. Que quando o Keno entrou e fez o gol, que foi aquele alívio para a torcida, né? Que eu olhava para o lado assim, e estava todo mundo enlouquecido, porque a gente revive, né, os momentos, realmente. E vem logo 2023 na cabeça, pô. Se 2-0 foi, por que 2-1 não fica muito mais fácil, né? É isso. E Ed, aí o Fluminense tentou, não conseguiu, fomos para o segundo tempo. Segundo tempo eu já achei, você citou ali o Mano Menezes, né? A demora dele para fazer essa mudança. E eu justamente senti isso. Eu sinto que quando o Fluminense está, antes de ir para o intervalo, o Fluminense estava com uma pressão maior. Quando o Fluminense volta do intervalo, o Fluminense volta numa calmaria e o Flamengo também. Fica um jogo muito morno. Fica um jogo praticamente de meio campo, né? Nenhum dos dois times consegue fazer uma jogada tão ofensiva assim. E fica essa coisa do rebate-bola, né? Aqui nenhuma jogada, linda, né? Maravilhosa. E aí eu achei que o Mano Menezes, na volta para o segundo tempo, ele já poderia ter feito ali algumas modificações. Porque o Mano ele mexeu muito no time, mas eu acho que ele demora a mexer, né? Sim, E aí o Fluminense deu o azar do segundo gol do Flamengo, que foi o Juninho. Foi um gol. Não existe gol feio, né? Feio não fazer gol, mas foi um gol feio, né? Assim, foi um rebate-bola, desviou, entrou.
E aí o Flamengo 2-0, aí eu vi o Mano, ele foi quase obrigado ali a realizar algumas mudanças. Então eu achei que se ali no intervalo o Mano já tivesse ali trazido algum tipo de mudança, eu acho que o Fluminense poderia ter sido ofensivo ali naquele comecinho, que era muito importante, né? E aí, Ed, o Fluminense toma o segundo gol, né? E a gente começa a ver um time apático, você concorda? Sim, sim, eu acho que o time sentiu bem o segundo gol, né? A nossa sorte que o Flamengo acho que também não estava muito interessado, né? Como alguns amigos aqui falaram assim, o Flamengo amassou o Fluminense. Não teve amasso de nenhum lado. Não, claro que não. Foi Foi um realmente jogo um bem jogo morno. de meio campo, um jogo bem abaixo do que pode ser proporcionado por esses dois clubes que vêm nos últimos anos no Rio, assim, tirando o Botafogo no ano passado, que ganhou o Brasileiro e a Libertadores, o Fluminense e o Flamengo vêm dominando o futebol carioca, realmente, de uma certa forma. Então, eu achei que o jogo foi muito abaixo do que poderia ser. Não sei se é aquela coisa, são dois jogos, a gente não pode. O Flamengo ficou com medo de também, talvez, ir muito para cima e tomar um gol e deixar mais aberto ainda do que já ficou agora, né? A gente sabe que o Flamengo realmente é favorito, né? Mas o jogo está aberto. E futebol se decide dentro de campo. Eu acho assim que o Mano demorou muito para mexer. Eu acho que algumas peças ele mexeu errado. Pô, tirar o Perfeito. Cano, acho que o Cano é um cara que ele se doa muito pro time, assim como o Canóbio. Ele Uhum. volta, ele sai da área, ele dá passe, ele busca, ele marca. Então, assim, a gente precisa de jogadores assim quando o jogo tá dessa forma, né? Perfeito. E ficou muito claro que a primeira mudança, eu acredito que foi a do Cano, né? Que Sim, ele tirou o Cano. Eu achei um pouco precipitado, porque ficava claro ali para todo torcedor que o Fluminense estava com problema de meio do campo. O Cano não recebeu nenhuma bola e chutou 10 vezes para fora. O Cano não ficou parado dentro de campo, muito pelo contrário. O Cano ele se movimentava, mas ele não recebia uma bola direita. E quando ele recebia, era assim, uma bola muito ruim. Então, eu achei um pouco precipitado. Eu achei que o Mano ele poderia tentar organizar o time de uma outra maneira, principalmente ali o meio-campo, né? Tentar criar mais jogadas. E que o Cano ele é um cara que, para o Fluminense hoje, ele é muito diferenciado, porque ele arrisca. Né? Ele arrisca. O Cano ele pegou uma bola na ponta direita, ele vai arriscar. Ele pegou uma bola na ponta esquerda, ele vai arriscar. Ele pegou no meio do campo, ele já pegou de meio do campo. O cara pega a bola e chuta. E só faz gol quem chuta, né? E o sim, Fluminense foi pouco ofensivo em relação aos chutes, né? E aí, para a gente encerrar um pouco essa análise aí do jogo, o Keno entra no jogo, né? O Keno entra bem no jogo e o Keno faz um gol aos 42 minutos. Quando o Keno faz o gol aos 42 minutos, o Fluminense já vinha tendo uma pressão boa. As últimas mudanças que o Mano Menezes fez realmente ele mudaram o time, né? Então, ou seja, ele podia ter feito isso antes. E o Keno faz esse gol. Depois que o Fluminense faz o gol, eu vejo uma postura totalmente diferente. Eu vejo jogadores sem medo de partir para cima. Então, é um pouco do que você falou, né, Ed? A parte emocional ali, principalmente no segundo gol do Flamengo, afetou muito o Fluminense. sim, sim. O Fluminense ficou mesmo. E quando teve esse gol, aos 42 minutos, a torcida veio junto. Apesar da gente ver em alguns lugares passando aquela torcida do Flamengo cantando Mengo, Mengo, Mengo. Quem estava no estádio sabe que não foi bem assim. Uma outra transmissora, né, que estava transmitindo pelo YouTube mesmo, botou e a torcida do Fluminense vindo, sabe, trazendo o time no grito. Então, acho que isso deu aquele gás para o time. E realmente ele tinha que ter mudado antes. Para mim, ele tinha que ter mudado no intervalo, duas peças pelo menos ali, ele tinha que ter mudado. Não estava dando certo. O Serna não estava bem no jogo. Não sei se depois que ele levou aquela pancada no tornozelo lá no começo do jogo, lá, ele ficou com medo, não sei o que foi. Eu achei o Guga também com medo de partir para cima. O Guga jogou mal, sim, jogou bem mal nessa partida. E ele não costuma ser um jogador que arrega, não, cara. Ele é um cara Não, que
eu vivi isso em 2023, eu vi muito isso, que eu fui praticamente todos os jogos, né? Fui a todos os jogos, não fui a um jogo. E eu vi o cara, ele entrava no segundo tempo, quando estava no primeiro tempo também, ele dava a vida dele, ia no ataque, ele voltava, ele marcava, ele Mudava a realidade da partida, né? então, assim, eu não sei o que aconteceu com ele nesse jogo. O Samuel Xavier entrou bem quando precisou, né? O time mudou. O Samuel Xavier tem um entrosamento muito bom com o John Ares, né? Já de 2023. Então, assim, os dois se entendem bem, sabem onde que um vai estar, o outro vai estar. Mas não sei, eu acho que o Guga não jogou bem realmente. Não. E aí, Ed, agora analisando até de uma forma mais fria, eu acho que todo torcedor que perde um jogo tende a culpar muito o árbitro. Mas o que a gente viu foi uma coisa um pouco fora da realidade. Tanto que o Fluminense não é muito de fazer nota, mas fez até uma nota pedindo comprometimento do próximo árbitro. O que a gente viu foram dois pesos e duas medidas, né? O Fluminense tomando muito cartão amarelo, Fluminense sendo punido, jogadas sendo paradas a todo momento. E quando era um jogador do Flamengo cometendo esse tipo de falta, o Flamengo não era punido, né? E tivemos ainda no final do jogo a expulsão do jogador do Fluminense, né, o Frentes, e foi uma expulsão meio ridícula, né? Como é que começou? Foi o Luiz Araújo, né, do Flamengo, Sim. e mostrou uma tatuagem da Copa do Brasil para o Mano Menezes, que vale ressaltar, o Mano Menezes tem 3 Copas do Brasil. Pois é. E os jogadores do Fluminense partiram para cima. Na súmula, né, beleza, a briga foi apartada ali, o juiz foi chamado até o VAR e o juiz expulsou o jogador do Fluminense. E na súmula ele diz que o jogador do Fluminense já chegou em campo muito exaltado e já foi de uma maneira muito agressiva fora do tom. Então ficou parecendo, quem lia a súmula, Ed, pelo menos para mim, ficou parecendo que o jogador do Fluminense era um maluco. Pareceu que, tipo assim, ele entrou ali, quis bater, e não foi essa a realidade. Né? A gente viu um jogo Fluminense apanhando o tempo todo do juiz, né? Tendo 2 pesos e 2 medidas, e aí no final do jogo um jogador provoca o técnico. Então, assim, qual é a sua visão sobre isso, Ed? Cara, da arbitragem brasileira eu não espero mais nada. Depois de expulsar um jogador por dar um peteleco no outro, né? Aquele pênalti para o Palmeiras contra o São Paulo. O que a gente pode esperar mais na arbitragem dessa, né? É brincadeira. O Flamengo não tem culpa de nada, né? Só que a gente gosta da zoada, entre torcedores a gente vai sempre falar, né? Que o Varmengo, que o juiz estava com a camisa do clube embaixo, mas a gente sabe que o clube não tem nada a ver com isso. Mas, infelizmente, a arbitragem no Brasil, cara, é muito pior que nos outros lugares. Não que na Europa e nos outros países não tenham arbitragens ruins, mas no Brasil, cara, é impressionante. É impressionante o que acontece com a arbitragem brasileira e ninguém faz nada. Ninguém faz nada. Então, assim, não é a primeira vez que esse árbitro prejudica o Fluminense. Não é a primeira vez. Mas eu achei sim que foram 2 pesos e 2 medidas nesse jogo. Às vezes, mesmo tipo de falta, dava para um lado, para o outro não dava. Quando dava para o lado do Fluminense, a falta sempre com cartão amarelo. Portanto, foram 17 faltas, se eu não me engano, para o Fluminense, 14 do Flamengo. O Fluminense teve 7 cartões amarelos, um vermelho, e o Flamengo teve um cartão amarelo. Então, assim, por aí a gente vê... Foi muito fora da realidade. Né? Teve aquele cartão amarelo lá no início, nessa falta que foi no Serna, né? Que pegou no tornozelo dele. Só que houveram outras faltas, cara. Pô, a cotovelada na cabeça do Fuentes, né? Então, assim, essa coisa de vamos deixar que o VAR não intervenha muito nas partidas. Não tem como, cara. Essas coisas não tem como ser pedidas, né? Tem que intervir. Não é, vamos deixar a decisão de campo rolar. Se tá errado, tem que intervir, cara. Tá vendo que não dá, cara. Não é possível que eles não estão vendo aquilo ali. Segue o jogo, não é possível, cara. Eu tava vendo o vídeo do lance do Pulgar, né, com o Fuentes. Pô, o cara faz uma falta de ataque, né?
dá uma, não satisfeito, deu com o braço direito, a cotovelada na cabeça, e ainda meteu a mão no rosto do jogador do Fluminense, cara. Não é possível que o árbitro não tenha enxergado isso dessa forma. Segue o jogo, não tem como isso. Então, eu acho que, infelizmente, a arbitragem... E a gente vai sofrer no Campeonato Brasileiro. Pode se preparar, que não estou falando só do Fluminense, não. Estou falando de todos os clubes. É muito fraca a arbitragem brasileira. É isso. E, Ed, a gente olhando aí para os últimos anos, 2020, tivemos Flamengo e Fluminense, né? Flamengo foi campeão com vitória de 2-1 na ida e 1-0 na volta. 2021, o Flamengo foi campeão de novo, com empate de 1-1 e no primeiro jogo e vitória por 3-1. 2022, o Fluminense foi campeão com vitória por 2-0 na ida, empate de 1-1 na volta. Em 2023, o Fluminense foi campeão sobre o Flamengo com derrota de 2-0 na ida e vitória de 4-1 na volta, né? E essa reversão do Fluminense, né? Na verdade, de finais entre Fluminense e Flamengo, só aconteceu em 2023. Isso a gente olhando o histórico, né? E a gente vê que 2020, 21, 22 e 23 ficou bem dividido, ficou 2 finais aí para cada um, né? Como é que você está enxergando essa final, né? Esse segundo jogo da final? Você acha que o Flamengo ele chega como grande favorito, ou você acha que aquele jogo lá de 2023 vai ficar ali um pouquinho na memória e eles vão chegar com menos salto? Então, eu vejo o Flamengo como franco favorito. Acho que, como diria um jornalista, né? O Flamengo é favoritaço. É o favoritaço, realmente o Flamengo é favoritaço. E só que aquela coisa, né? Acho que tudo que aconteceu, o entorno, pós-jogo, o árbitro chamar o Thiago Silva depois de estar no vestiário para dar um cartão vermelho para o zagueiro nosso, que estava na reserva, que poderia jogar nessa partida como lateral esquerdo, que ele faz essa função, né? E a gente vê o Thiago Silva ali perguntando, e pro outro lado, não foi nada? E o árbitro diz pro Thiago Silva, não foi nada. Ele falou, então tá bom, então. Quem começou a confusão não aconteceu nada. Virou as costas e saiu. Eu acho que esse imbróglio que teve, essa briga, a entrevista do Chorão, né? O Chorão, zagueiro do Flamengo, o cara que tira a barba e chora, né? Porque a mulher riu da cara dele. Acho que pode incendiar. Acho que o árbitro vai ter muito trabalho nessa partida, tá? Mas eu acho que isso pode deixar o time do Fluminense daquele jeito. A gente já viu isso em 2023 também, quando a torcida de um time argentino, se eu não me engano, estava cantando que o Fluminense não tinha Copa, e tem a imagem clara do Cano olhando aquilo, balançando a cabeça assim. Eu acho que isso mexe muito com esse tipo final, de jogador, né? E própria final, Fluminense e Flamengo. O Flamengo ganhou e já estava dito. Sim. E o Fluminense chegou. Então, assim, eu acho que tem... A raiva, ela motiva o time do Fluminense. Mas eu concordo com você que, obviamente, o grande favorito é o time do Flamengo, até porque está com uma vantagem de 1 gol. Ed, a gente olhando, a gente fez ali algumas observações, né? Sobre o time do Fluminense. O meio ele precisa de mais criação, né? O Cano ele precisa estar ali até o final do jogo. Se você, vamos brincar aqui, se você fosse o técnico do Fluminense, qual grande mudança você traria para o jogo? Ou você acha que não, dessa maneira, vamos entrar primeiro, vamos ver o que acontece e depois eu mudo? Não tão tarde, né? Mas tento mudar um pouquinho ali no primeiro tempo, talvez no intervalo. Então, eu tenho pensado nisso desde quinta-feira, né, com calma. O Lima, não sei se vai estar em condição de jogo. Acho que o Lima é um cara que ajuda muito aquele meio de campo ali, né? O Martinelli, acho que o Mano ou qualquer outra pessoa ali do clube que possa conversar com ele, dizer para ele, pô, você é muito capaz, cara, você tem um futebol maravilhoso, joga, faz seu jogo, não tenha medo, pisa na área, tenta lançar a bola, não sei, eu acho que a gente precisa que alguém chegue e converse com ele
E eu não sei, mexidas a gente já vai ter que fazer, infelizmente, né? O lateral esquerdo não vai poder jogar. Eu acho que eu entraria com o Samuel Xavier, não entraria com o Guga, porque eu acho que o Guga sentiu no primeiro jogo, eu tenho um receio que ele sinta novamente, tá? Eu entraria com o Samuel Xavier e talvez o Lima. Aí a gente não sabe como que vai fazer ali no meio, né? Porque não tem como tirar o Otávio, né? O Otávio tem jogado bastante, cara. E vai O que tirar eu o tô, Martinelli? o que eu tô vendo bastante de gente apostando, assim, as páginas de tipo Central Fluminense, é que entre Fábio, Samuel Xavier, Inácio, Thiago Silva, Renê, Otávio, Martinelli, Lima, John Arias, Canóbio e Germancano. Que eu acho que. E eu ficaria com o Keno, que entrou com fome, né? Fome de gol. Eu deixaria o Keno ali numa situação de, ó, a gente não está conseguindo criar jogadas ali com os nossos pontas. Eu acho que o Keno faz um sentido, né, para o jogo. Até porque o Keno ele já é um jogador que ele já está mais tempo no elenco, ele tem um respeito, né? Sim. Então, eu concordo com essa escalação. Eu acho que o Lima, se ele conseguir realmente jogar, vai ser um diferencial. E o Lima ele tem um ponto positivo também, que o Samuel Xavier também tem. Eles arriscam. Eles arriscam de fora da área. Isso é interessante, porque é Chutam, um né? jogo truncado. Então, eu concordo com você. Eu acho que Samuel Xavier e Lima, eu acho que podem Tem que ser, estar. tem que estar, vão organizar. E assim, Ed, também tem aí, pode ter a lei do ex, né, cara? perfeito, Isso perfeito. aí pode funcionar, né? Apesar dele não ter feito uma partida boa quando precisou dele, mas é futebol, né, cara? É futebol. Ele pode entrar e destruir a lateral esquerda, né? Nesse jogo aí, nesse próximo jogo, né? Porque a gente vai precisar dele, né? Não tem É jeito. isso. Ed, e agora para a gente finalizar aqui, estamos chegando já a quase 30 minutos de vídeo. Vamos lá. A minha primeira aposta, né, foram 3-0 Fluminense, ficou um pouco distante. Quanto é que você acha aí que vai ser esse jogo? Cara, já pensei muito nisso hoje. Hoje eu tava no trabalho e tava lá pensando lá enquanto estava me preparando para vir embora. Eu pensei no 2-1 novamente, né? No caso seria 1-2, né? Porque o Flamengo que é o mandante, né? Mas eu tenho assim a impressão que o Fluminense vai meter 2-0 nessa partida. O Eu Fábio vai, também tô com esse número. Eu também tô com esse número. eu acho que o Fábio vai pegar tudo, até esse sinal de Wi-Fi ele vai pegar. Acho que o Thiago Silva tá com sangue nos olhos, já percebi isso durante a O semana. Fábio, o Fábio ele ficou muito irritado. Eu vi duas pessoas ele em campo muito irritadas. O Fábio, eu acho que ele se culpou pelo primeiro gol. E era o jogo de número 200 dele, né? E o Cano. E que eu acho que, se a gente olhar para o resultado, são duas peças fundamentais, né, Ed? Sim, e o Cano acho que tá desde 2022, se eu não me engano, sem marcar contra o Flamengo. Tá na hora, né? Tá na hora, tá Quebrar com esse fome de gol. jejum aí, né? Fazer doisinho. Seria legal os dois É. gols dele, né? Pra... 2-0 perigoso, né? Eu fico com medo do 2-0 porque no finalzinho, se tomar um gol, é Pênalti. pênalti, né? Então, Deus me livre. Mas, então é isso, pessoal. Essa foi aqui uma análise bem rápida da gente, né, sobre o jogo. A gente volta com o jogo pós-final, né? O Paulo já vai estar aqui com a gente e aí a gente vai ter aí ou dois tricolores rindo ou um flamenguista rindo, né? Os três rindo não vai ter como. Ed, manda um abraço para a galera e amanhã é sorte, né? Vamos com tudo. É verdade. Um abração aí, galera. Obrigado. Obrigado por quem está nos apoiando. Que se puder compartilhar bastante aí o link, deixar o like, vamos ajudar nosso canal aí a decolar, né? É uma coisa bem caseira mesmo, né? Uma coisa bem mesa de bar, né? Aquela É, conversa descontraída, a apelhação. E vamos é bem esperar aí, caseiro da casa mesmo. e vamos esperar aí a semana que vem, além dessa final que a gente está esperando aí, temos sorteio de Libertadores, sorteio de Sul-Americana. Americana. Vamos começar o Campeonato Brasileiro já já, né? Então vamos
aguardar aí que tem muita coisa para a gente ver pela frente aí. O ano só está começando para o futebol. E é isso. Um abraço aí. E se Deus quiser, no próximo vídeo, com a faixa de campeão, com 2 gols de Cano. É isso. De finalizar o vídeo, só uma coisa. Lembrar do treinador do nosso Vitória Fluminense. Vitória Fluminense.